fala de miscigenação no Brasil, é muito comum ouvir que a miscigenação ocorreu entre indígenas, europeus e africanos. Mas a verdade é bem outra. Acontece que a primeira fase da miscigenação ocorreu entre mulheres indígenas e homens ciganos, gerando o mameluco. Quer conhecer melhor essa história? Vem com a gente! Olá, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanucci e hoje vamos falar sobre ciganos na miscigenação brasileira. Essa história pode parecer absurda, afinal de contas, até nos livros de história, nós ciganos somos ainda invisíveis por conta da falta de trabalho dos historiadores. Mas a revisão histórica está aí para quem quiser realizá-la e, graças a ela, nós podemos afirmar que a etnia cigana fez parte da miscigenação brasileira, colaborando para o que hoje é a identidade do povo brasileiro. E é fácil de compreender. Vamos analisar. Entre os primeiros imigrantes portugueses que vieram para o Brasil, estavam as classes mais abastadas, ou seja, os ricos, que se fixaram inicialmente em Pernambuco e Bahia. Vieram para roubar do Brasil o ouro branco. Aquilo que eles chamaram de explorar a produção de açúcar no Brasil. Vieram com os seus familiares, ou seja, cada homem rico português que chegava ao Brasil trazia consigo sua mulher, seus filhos, e desta forma, se é que ele fez algum tipo de miscigenação, foi através do estupro, ou seja, estuprando as mulheres indígenas e estuprando as negras africanas. Mas ele não fez parte da miscigenação como um todo, até porque a quantidade desses portugueses ricos que vieram para o Brasil era ínfima, ou seja, muito pequena. Quando eu disse que esses primeiros portugueses ricos vieram para o Brasil, eu estou me referindo a partir de 1530. 1530. Nesse mesmo período, 1530, Portugal realizou o degredo de ciganos de Portugal para o Brasil para suprir as deficiências de povoamento. Porque as famílias ricas de portugueses vinham para cá somente pensando em explorar as riquezas do Brasil, enquanto eles precisavam de ter neste território, ou seja, no Brasil, algo que significasse um povoamento da coroa e assim por diante. Então, eles realizaram o quê? Os primeiros degredos de ciganos para o Brasil. Calcula-se que apenas nos 2 primeiros séculos da colonização vieram para o Brasil o degredo de um percentual que chegou a corresponder 20% da população da Bahia e Pernambuco. 20% da população da Bahia e Pernambuco era composta de ciganos degredados de Portugal para o Brasil, com a intenção de povoamento. E daí sim ocorreu a miscigenação natural, não através de estupros, mas natural. E é fácil de entender o porquê. Quando Portugal degradava o cigano para o Brasil, ele degradava os homens para o Brasil e as mulheres e crianças ciganas eram degradadas para Angola. Vejam só o que Portugal foi capaz de fazer, separando a família de ciganos, enviando homens para o Brasil e mulheres e crianças ciganas para Angola. Há registro disso que eu estou dizendo em Angola, e é muito fácil de se chegar a essa documentação, basta ter boa vontade, ainda mais hoje em dia através das facilidades que os acessos via internet nos possibilitam. Pernambuco e Bahia eram praticamente as áreas centrais de colonização, e eu mencionei
que 20% da população desses locais era composta de ciganos degredados de Portugal. De que ciganos estamos falando? Dos ciganos do grupo Calon, que foram degredados de Portugal para o Brasil desde o período colonial. Mas nas áreas periféricas, como por exemplo Maranhão, 80% da população naquele período era composta de ciganos degredados. Então vejam bem, a invisibilidade que os historiadores e até antropólogos, sociólogos nos dão, pode ser contestada facilmente a partir desses dados. Ciganos do grupo Calon estão aqui desde o período colonial, foram enviados para cá como degredados e em boa parte deles ocorreu a separação de suas famílias, sendo que as mulheres e filhos eram enviados para a colônia de Angola e os homens para o Brasil. Dessa forma, os homens ciganos chegando aqui sem suas famílias, eles obviamente se envolviam de forma até natural com as indígenas e passaram a realizar a miscigenação. Os filhos nascidos das indígenas, das mulheres indígenas com os homens ciganos, foram denominados de mamelucos. Mamelucos, justamente pela cor da pele, que era diferente, né, das outras miscigenações que ocorriam, por exemplo, quando ocorriam entre um português que estuprava uma indígena, o filho resultante já nascia com uma cor de pele diferente da cor do mameluco. Isso que é importante também ter em mente. E o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, chega em 1549 como governador-geral do Brasil. E Tomé de Souza chega trazendo mais de 1000 pessoas, entre elas a grande maioria de ciganos deportados, esses que eu já citei, que eram separados de suas famílias. Souza, mais de 500 ciganos separados de suas famílias foram degredados em 1549, ciganos do grupo Calon, e foram justamente eles que se envolveram, por falta de suas famílias, com as indígenas, e desse envolvimento nasciam filhos e famílias que deram origem aos mamelucos aqui no Brasil. E somente no ano de 1700 é que Portugal começou a enviar para Angola famílias inteiras de ciganos, tanto de Portugal para Angola, como aqui do Brasil, que eram deportados também para Angola. Já haviam, em 1700, os ciganos já haviam cumprido o papel, né, de povoamento colonizador. Então, para a coroa eles não tinham mais valor. Por isso, eram degradados para Angola. Está gostando? Então, taca o dedão no like, deixa um like para a gente, que isso nos ajuda muito. Falando seriamente, é muito importante que você nos dê um like, que você compartilhe para que outras pessoas possam conhecer esse conteúdo e, obviamente, né, se inscreva no canal e ative o sininho para receber sempre notificações de novos vídeos. Muito grato por sua participação. E qual a importância final desse povoamento realizado pelo cigano Calon aqui no Brasil? Você não sabe? As primeiras profissões. Infelizmente, o preconceito e a discriminação sempre colocou a etnia cigana ligada a uma vida errante, ligada ao não trabalho, enfim, a vida fácil, de ficar tocando música. Gente, aos ciganos do grupo Calon, o Brasil todo deve o fator de que eles trouxeram para o Brasil progresso. Trouxeram as primeiras profissões, latoeiros, mascates, ourivesaria, e também os ciganos do grupo Calon foram os primeiros meirinhos. Nome estranho? Era o nome que se dava aos atuais oficiais de justiça,
Fica aí de boca aberta. Os ciganos do Grupo Calon foram os primeiros oficiais de justiça do Brasil e tem uma história muito bela e muito importante, ainda hoje encontrada lá nas famílias que vivem no bairro do Catambi, em Rio de Janeiro. Tem uma história muito forte dessas famílias ligadas ao trabalho de oficiais de justiça aqui no Brasil. A Associação dos Oficiais de Justiça e Avaliadores do Estado do Rio de Janeiro, a entidade de classe mais antiga ligada ao Tribunal de Justiça do Rio, foi fundada por ciganos do Grupo Calon. Exatamente no dia 26 de março de 1956, ciganos do Grupo Calon se reuniram e fundaram essa associação. E óbvio, por um motivo também de perseguição e preconceito que eles sofreram. Um corregedor preconceituoso e cheio de discriminação da época se dirigiu aos oficiais de justiça como a praga dos tribunais. Ele estava se referindo dessa forma justamente por serem, em sua maioria, pessoas com etnia cigana. E foi justamente essa declaração preconceituosa desse corregedor que fez com que os ciganos se reunissem e fundassem a associação de classe, que até hoje é muito importante no Rio de Janeiro. Então, daqui para frente, sempre que você ouvir a palavra cigano, lembre-se, a palavra cigano está relacionada com progresso, porque foi justamente através dos ciganos do Grupo Calon que o progresso foi trazido para o Brasil. Lembre-se, num período em que aqui no Brasil, não é demérito, mas é uma realidade, os indígenas mal conheciam o metal. Então, assim, os ciganos trouxeram a ourivesaria, a funilaria, com os latoeiros e assim por diante. Então, cigano é sinônimo de progresso. Parabéns aos nossos irmãos do Grupo Calon que colaboraram para o progresso e a identidade do que hoje é o povo brasileiro. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima sexta-feira.